prazerzaço aí conversar com todos, tá? Para quem entrou depois, meu nome é Paulo Cordeiro, sou especialista em MDM e cadastro, e a Jéssica Justina, nossa arquiteta de soluções. A gente vai falar um pouquinho aqui de homologação. Mas chega de enrolação, né, pessoal? Já se apresentamos, já se conhecemos, então vamos para o conteúdo, tá? Vamos compartilhar aqui, vamos seguindo aqui o nosso barco, tá? Só para dar um background aí, para vocês me conhecerem um pouquinho melhor, trabalho com dados mestres há muito tempo, sou um profissional certificado em SAP, então implementei projetos de SAP durante muito tempo e me especializei muito em Master Data, no começo para SAP e depois fui aprendendo Master Data no geral em vários outros RPs, até me apaixonar aí pela disciplina de governança de dados e pela disciplina de Master Data Management, né? Para quem não conhece esse termo, Master Data são os principais dados de uma empresa, cadastro de clientes, fornecedores, materiais, colaboradores, produtos acabados, locais, ativos, tudo isso é Master Data. E existe uma disciplina chamada Master Data Management que ajuda a gente a gerir melhor a qualidade desses dados, tá? Esse é um mercado bastante grande, é um mercado aí estimado por alguns institutos em 23 bilhões de dólares, né? Toda empresa grande acaba tendo sua central de cadastro, ou acaba sendo ali uma célula que apoia o time de suprimentos. Em algumas empresas, a central de cadastro está debaixo de tecnologia, em outras está debaixo da área administrativa, mas pouco importa, o que vale é a nossa paixão por ter dados melhores e assim a gente conseguir tomar decisões mais assertivas. Então, pessoal, comecem lá colocando no chat o nome, telefone ali para contato, o e-mail, tá? A gente vai ter um sorteio, tá? Então, vou explicar aqui as regras do nosso sorteio da nossa MDM Academy. Então, vou explicar um pouquinho para vocês. A MDM Academy é uma plataforma de ensino onde você tem aulas gravadas e aulas ao vivo. Você tem aulas teóricas e aulas práticas, onde você aprende todo o conceito da governança de dados aplicada a negócios. Então, você se torna um especialista em governança de dados e começa a implementar isso dentro da sua rotina na área de suprimentos, na área de Master Data. Então, você aprende desde metodologia de projeto, Big Data, IA, Python, lógica, SQL. Então, é um conjunto ali de ferramentas, você vai aprender sobre compliance também, vai aprender sobre homologação de fornecedores, vai aprender sobre padronização descritiva de materiais. É uma academia completa, com muitas aulas ao vivo, todo mês tem aula ao vivo para vocês poderem participar. Todo o conteúdo fica gravado, você assiste quando você precisar, quantas vezes você quiser, numa linguagem simples, direta, para que o time de negócio consiga absorver, né? Nossa ideia é que todo analista possa se tornar um especialista em governança de dados, tá? Então, hoje no nosso sorteio, a gente vai dar um voucher de 100% de desconto, então a academia ficará gratuita. A Juliana Simidamori vai colocar o link no chat para vocês conhecerem nossa academia, ela vai colocar ali o link da landing page, onde tem todo o conteúdo detalhado, tá? A academia também fala sobre dados mestres no SAP, a gente passa por vários pontos do SAP, bem legal, a gente ensina a programar em Python, a gente ensina SQL, lógica matemática, muito bacana a academia e, obviamente, governança, né, pessoal? Papéis e responsabilidades, princípios, enfim, tá? A academia é no modelo Lifelong Learning, então você vai ter um aprendizado contínuo para sempre, você pode adquirir a matrícula no modelo vitalício, e aí todo mês vai entrando novo conteúdo e você vai aprendendo também. Então a gente vai distribuir um voucher de 100%, mas para distribuir esse voucher a gente precisa que vocês no chat coloquem o nome, e-mail e telefone para que a gente possa depois entrar em contato para poder entregar o voucher para vocês, tá? Só quem colocar esses dados completos vão ter direito a participar do sorteio. O sorteio vai ser no final, tá? Então, no final eu já sorteio e hoje mesmo vocês já vão saber quem vai ganhar, tá? Então, vai ter um voucher de 100% e 2 vouchers de 50% de desconto para MDM Academy, tá? E todo mundo que está participando hoje, todo mundo que colocar o nome ali no chat, né? Nome, e-mail e telefone, vão ganhar 10% de desconto. Então, todo mundo que está participando já leva aí um presentinho, esses 10%, tá? Essa promoção só é válida para não alunos, né? Para quem quer se tornar aluno, quem já é aluno já está dentro, né? Não faz sentido ter participar do sorteio. O sorteio é para novas pessoas aí, tá bom?
Legal, pessoal. Dúvidas, vão colocando no chat. Se for uma dúvida sobre academia, a Juliana vai ajudar a resolver. Se for uma dúvida sobre homologação, sobre MDM, eu e a Jéssica vamos respondendo para vocês. Não esqueçam de colocar tudo no chat para que vocês possam participar do sorteio. O sorteio é hoje, no finalzinho. Então, o que nós vamos ver hoje? Introdução ao conceito de MDM, vou ser bem breve, porque a maioria aqui já conhece. Vou falar um pouco da homologação de parceiro, a importância, o que avaliar durante a homologação, como calcular o score, né? Uma sugestão de cálculo de score do parceiro. E no final, a Jéssica vai fazer uma demonstração prática. Vamos procurar manter tudo isso dentro de 60 minutinhos. Então, quando a gente fala de MDM, já expliquei o que são dados mestres, são os principais cadastros. Todo mundo pensa que é só cliente, fornecedor, produto, mas não. Tem ativos digitais, ativos físicos, locais, centros de custos, contas contábeis, enfim, contas bancárias, tudo isso são dados mestres, né? Os dados mestres, eles têm uma característica que eles são estáveis, eles mudam poucos, mas eles são fundamentais. Não existe dado transacional sem ter antes um dado mestre, tá? E quando você pode implementar MDM? E aí tem uma confusão. O pessoal acha que MDM é software. Tem gente que acha que MDM é você padronizar materiais. Não, né? Padronizar materiais é só uma das etapas de MDM e MDM não é só software. MDM é o conjunto de pessoas, processos e tecnologia. Pessoas engajadas que queiram melhorar a qualidade dos dados, processos bem definidos, que tenham começo, meio e fim, que façam sentido do ponto de vista da gestão e da governança de dados. E, por fim, a tecnologia vai abraçar tudo isso e vai ajudar a automatizar e gerar ganhos de eficiência, tá? Então, MDM, pessoal, encare como uma disciplina. É você mexer na sua empresa, modificar a sua organização com o objetivo de melhorar a qualidade dos dados. E dados mais precisos permitem que a empresa opere melhor, permite que você construa o seu Big Data, permite que você use uma IA com resultados mais aprimorados. E quando você deve pensar em MDM? Acho que a maioria já pensou de uma forma ou de outra. Você deve pensar em MDM quando você tem muito processo manual de cadastro, você tem dificuldade na unificação da informação. Um dos pilares da disciplina de Master Data Management é a criação da base única da verdade, ou como o pessoal chama, que eu acho lindo esse nome, Golden Record ou Registro Dourado, né? Então você não quer ter que ficar atualizando dados de fornecedor em mais de um lugar, você quer ter um único lugar com os dados, todos os atributos de fornecedor. Por exemplo, quem tem portal de e-procurement, quem tem, por exemplo, um mercado eletrônico junto com SAP, sabe que muitas vezes você tem uma parte do cadastro fornecedor que está no SAP, alguns campos que só tem no mercado eletrônico, e aí fica aquela bagunça, né? Poxa, eu queria ter um local único, MDM ajuda nisso. Quando você não tem controle sobre os dados, quem faz o quê, quando, como, por quê, quem tem acesso, quem você está precisando de MDM. Quando você não tem um workflow estruturante dentro da sua organização, né, e muitas empresas vivem no modelo Excel mais e-mail, faz Excel, manda por e-mail, manda no Teams, manda no Slack, manda pelo WhatsApp, e aí vai gerando todos aqueles problemas e retrabalhos. Quando você não consegue ter o histórico, né? Quais foram as últimas alterações desse fornecedor? Quais foram os últimos documentos enviados? Quando foi enviado? Como foi enviado, né? Não só a foto atual do registro, qualquer RP te dá a foto atual do registro, né? Como ele está naquele momento. Mas e o que aconteceu no passado? Né? Então, isso é importante também. MDM ajuda nisso aí. Então, agora vamos avançar. Já explicamos um pouco o que é MDM, né? Pessoas, processos e tecnologia, e a tecnologia pode ser um software de MDM para te ajudar nisso também. É normal a pessoa implementar um software de MDM e ao mesmo tempo arrumar os processos e treinar as pessoas. Dá para fazer tudo isso numa tacada só, mas agora nós vamos entrar um pouquinho na seara da homologação de parceiros, tá? A homologação é um processo onde você analisa diversos pontos para garantir que você está fazendo uma contratação assertiva. Nem sempre basta você analisar uma questão de preço, né? Você tem que analisar uma questão de idoneidade, ou qualidade nas entregas, ou performance. Tem uma série de aspectos que você precisa analisar e a homologação pode te ajudar nisso, tá? A homologação ela foi construída, ela vai sendo evoluída ao longo do tempo para te garantir mecanismos de proteção na contratação de um parceiro. A gente sabe, não só no Brasil, no mundo inteiro tem essa questão, mas no Brasil é ainda mais forte, que é
a justiça brasileira, né, o governo brasileiro, muitas vezes coloca a empresa contratante como solidária nos problemas causados pelo fornecedor. Seja um problema trabalhista, fiscal, muitas vezes aquele que está contratando inocentemente não sabia, realmente não tinha noção daquilo e acaba tendo que pagar multas ou responder a processos por algo. Então a homologação ela vem ajudar nisso, tá? Tem gente que chama homologação de parceiros, né? Porque esse mesmo processo de homologação você também pode aplicar a clientes. Quem faz venda corporativa geralmente faz algum tipo de processo de homologação de clientes, porque você também tem risco. Vender para um cliente que tem problemas, dependendo do tipo do problema, além da inadimplência, pode ser que ele não te pague, mas existe também questões fiscais. Por exemplo, ninguém quer vender para um cliente que está envolvido com trabalho escravo, por exemplo. Imagina o teu cliente ali com trabalho escravo usando tua marca ou teu produto, também tem esse problema, mas aqui a gente vai falar muito mais com foco de fornecedor, tá? Quando a gente fala de homologação de parceiros, né, você olha aqui 5 grandes pontos, né, ou 5 grandes princípios, tá? Então vamos começar aqui com a primeira, é a financeira, né? Esse fornecedor, ele tem capacidade para honrar os seus compromissos? Então imagina que você contrata um fornecedor que ele tem que fazer determinadas entregas. Muitas vezes o seu pagamento vai ser posterior à entrega. Mas será que esse fornecedor tem caixa o suficiente, condições econômicas suficientes para honrar as suas entregas? Então, muitas vezes não tem. E aí pode gerar um risco. Você contratou o fornecedor, ele faz a primeira entrega, na terceira entrega ele já não tem mais capacidade, porque o fluxo de caixa dele está exprimido, ele vai te parar. Isso pode afetar a tua linha de produção, pode afetar uma série de questões, tá? A segunda é a redução de risco, né? O que que você avalia? Qual o risco que essa empresa pode te gerar do ponto de vista financeiro? Né? Você pode pagar e não receber o serviço, né? É um risco muito grande. E terceiro, ela pode simplesmente entrar numa RJ. E aí é importante, tá? Por que que a homologação está crescendo? Tem a questão do ISG, tem uma série de questões, mas muito porque nos últimos anos você está tendo um crescimento de falências, de recuperações judiciais, e aí você contratando ali um fornecedor ou um cliente que pode entrar numa RJ ou numa recuperação judicial, você pode sim ser impactado nas entregas esperadas, enfim, ser chamado para uma renegociação não esperada, pode ter alguns problemas, tá? A segunda é regulatória, né? Todo mundo conhece aí os problemas causados pela justiça brasileira, essa sanha do nosso governo de tributar, tributar, fiscalizar, regular, regular, ele acaba extrapolando e muitas vezes jogando uma responsabilidade que é do fornecedor para a empresa contratante, quando não deveria, seja uma obrigação trabalhista, uma obrigação ambiental, e aí tem um equívoco que muitas organizações cometem que acham que o contrato é suficiente. Ah, eu vou colocar no contrato que a responsabilidade trabalhista é do fornecedor, que a responsabilidade ambiental é do fornecedor, mas só isso não basta, pode estar no contrato, mas dependendo do tipo do problema, você vai ser chamado à mesa para pagar. Então, você avaliar o seu fornecedor, ele está em dia com as obrigações fiscais dele, as certidões estão em dias, o trabalhista dele está ok. Todo mundo aqui sabe, pessoal, que toda empresa tem trabalhista, né? Mas existe um limite, né? Qual é a quantidade de processos trabalhistas que essa empresa tem frente ao tamanho dela? É muito, é pouco? Aí você tem que fazer uma avaliação, né? No Brasil, a gente sabe que todo mundo vai ter, né? Eu lembro até uma época quando a Ford saiu do país, a Ford aqui no Brasil tinha 5 mil processos trabalhistas em andamento. Mas cabe a quem contrata o fornecedor verificar que tipos de problemas trabalhistas essa empresa pode oferecer, que prática que ela pode ter que pode gerar um risco para o contratante, tá? E o terceiro são os riscos na questão regulatória ambiental, certidões em dias, alvarás em dias, tá tudo ok, tudo certinho. E isso não é tão fácil, porque tudo isso depende do KNAI da empresa, de que tipo de atividade que ela está, a cidade que ela está, o estado que ela está, pode mudar essas regras todas, né? Vocês podem perceber aqui que isso é um grande exercício. O terceiro é você se proteger ali, né? Existem fraudes, essa empresa já foi envolvida em fraudes, né? Vocês acabam vendo por aí, né? Desde esquemas de pirâmides, ou esquema onde
o sócio da empresa desvia um dinheiro de clientes, enfim, né? Problemas de lavagem e corrupção, pessoas politicamente expostas. Pô, será que essa empresa aqui, o sócio dela é um político? E aí, faço negócio com ela, não faço? Que cuidado que eu preciso ter? A parte de reputação, né, pessoal? O ativo mais importante de qualquer empresa, principalmente uma empresa que é grande, é a sua reputação, né? Leva anos para você construir sua marca, sua reputação e pode pôr tudo a perder. Eu lembro o caso das vinícolas que teve no Sul, que contrataram uma empresa que tinha trabalho escravo e elas tiveram a reputação afetada. Até você explicar, já manchou. A partir do momento que sai empresa X, trabalho escravo, já afetou muito a marca, afasta investidores, pode trazer ali muitos transtornos. Então você homologa teu parceiro para você proteger a tua marca desses imprevistos, né? E obviamente a sua credibilidade. E por fim parceiros fiscalmente saudáveis, financeiramente saudáveis, tendem a produzir parcerias de longo prazo, e parcerias de longo prazo trazem mais retorno, né? Alguns itens a gente consegue trocar de fornecedor de frequência, alguns outros não, a gente precisa pensar em parcerias de 5, 10 anos. Então, a homologação ajuda, opa, esse fornecedor que eu estou escolhendo aqui vai ser meu fornecedor para os próximos 10 anos. Então, o que é due diligence, né? A due diligence é um processo de investigação e aí ele pode mudar muito. Você pode ter algo mais automatizado, você pode ter um processo que envolve até um advogado fazendo análises, você pode receber diversos documentos da empresa e passar por um escritório especializado nisso. Ou você pode fazer etapas mais simples, né? Mas que te dê um certo grau de confiança naquele negócio. A due diligence geralmente é executada quando você vai comprar uma empresa, quando você vai fazer um M&A, quando você vai fazer uma joint venture, mas a due diligence também pode ser usada em cenários que você vai fazer uma parceria de longo prazo, uma parceria de um altíssimo valor, é um projeto muito estratégico, e aí você pode se aprofundar um pouquinho mais, né? Então, a due diligence seria uma homologação do parceiro um pouco mais profunda, onde você pode entrar mais a fundo no conteúdo dos documentos. Geralmente você acaba tendo um time especializado ali também acompanhando isso, tá? E aí, durante essa due diligence, você vai ver reputação, desempenho, conformidade, capacidade, aí vai depender do tipo de negócio que você está ali gerenciando. Aqui é importante também falar do ESG, tá, pessoal? Environment, Social e Governance. Tá? ESG não é uma regulamentação obrigatória, não é uma regulamentação estatal, é basicamente voluntária, né? Foram criadas aí por organizações para avaliar os impactos que tua empresa produz do ponto de vista ambiental, social e de governança. Então, nessa parte da letra G é que entra justamente como você se relaciona com seus parceiros. E aqui não só fornecedores, mas clientes também, tá? Então, como que você se relaciona? Você verifica se o seu fornecedor ele tem uma boa prática, porque senão não adianta. Você tem uma empresa, você é uma empresa 100% compliance, você faz tudo bonitinho, mas contrata um fornecedor que faz tudo errado, né? Então, fica aí uma coisa meio estranha, né? Então, a ISG fala um pouco disso também, o ISG está favorecendo, né, o crescimento dos processos de homologação. Pode parecer estranho, mas tem muita empresa grande que não tem uma homologação, no máximo checa o CNPJ, não tem um processo desenhado, não consegue garantir que esse processo é feito sempre, e não adianta fazer a homologação uma vez, né? Homologação é um processo. Então, você faz uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, você até pode escolher o prazo, mas você precisa também rehomologar o seu fornecedor continuamente, né? E isso é uma boa prática ali perante ISG, né? Então, você vai avaliar prática trabalhista, diversidade, direito humano, ética e governança. Como muitas empresas fazem isso? Hoje, até por uma questão de custo, elas fazem um conceito de afirmação. Então, elas perguntam para o fornecedor, pede para o fornecedor responder e algumas vezes pede para o fornecedor anexar algum tipo de evidência, né? Então, faz várias perguntas sobre diversidade. Então, por exemplo, quantas mulheres tem no quadro de trabalho? Quantas pessoas de diferentes etnias, enfim, né? Direitos humanos, se faz algum tipo de violação, se já está envolvido. Óbvio que você
pode fazer isso através de uma afirmação do fornecedor respondendo no formulário, e você também pode consultar, peraí, deixa eu consultar um trabalho escravo, deixa eu consultar um OFAC, uma sanção, né? Então, enfim, entrou em moda essa questão aí da sanção, né, da lei Magnitsky, enfim, né? Então, tá um tema em voga aí na imprensa em geral. E aí, o que geralmente, tá, pessoal? Não existe fórmula. Pessoal, eu quero uma fórmula para fazer homologação. Não tem. Cada negócio exige uma fórmula e você pode criar mecanismos diferentes para fornecedores diferentes, né? Acho que essa é a principal inteligência que a área de suprimentos ou a área de compliance tem que ter. Cara, faz sentido eu exigir a mesma trilha de um fornecedor que vai me vender R$ 1.000 para um fornecedor que vai me vender 1 milhão? Então, você pode criar trilhas diferentes de acordo com o potencial risco que aquele fornecedor traz para o seu negócio. Mas geralmente durante a homologação você verifica toda a parte legal e regulatória, as obrigações, certidões, tá? O operacional, tá? E aqui pode ser dividido, né? Você faz primeiro a homologação fiscal, a prova e depois vai para uma parte ali mais de capacidade de entrega. Algumas empresas já fazem um formulário prévio para que o fornecedor responda algumas perguntas. Algumas empresas chegam a um ponto de mandar um representante ali para realmente verificar se a capacidade operacional é essa, tá? Então, na parte operacional, você consegue me entregar? Como que você vai entregar? Que certificações você tem? Se tem ISO? Que ISO que você tem? Enfim, né? Tem muita gente que durante o processo de homologação pede para o fornecedor anexar evidências de casos de sucesso que teve com outros potenciais clientes, enfim, aí ele vai desenhando aqui. E na parte do financeiro, pessoal, análise de balanço de endividamento e crédito, essa é uma parte que dá para automatizar razoavelmente bem, né? Você pode pedir alguns indicadores do balanço do fornecedor e fazendo os cálculos certos, como liquidez imediata, liquidez seca, índice de endividamento, que são todos cálculos contábeis, através de fórmulas você consegue ter uma visão bacana, além do crédito, que você pode checar no Serasa, Boa Vista, e fazer uma composição para compor um score também, tá? E a parte do ISG, como eu disse lá atrás, que geralmente vem pela afirmação, né? Qual que é a diversidade da sua empresa, quantos funcionários homens, quantas mulheres, enfim, você pode... Aqui eu estou sendo um pouco mais simplista, mas você pode fazer perguntas bem aprofundadas, né? Muitas vezes é normal você responder aí formulários de homologação com 25 perguntas relacionadas a isso. Acho um pouco exagero, né? Dá para você ser mais assertivo, mas esse ponto também, tá? Aqui são as consultas, tá? Depois a gente disponibiliza isso para vocês, mas quem quiser tirar um print também, aqui é as consultas que a gente sugere, tá? Óbvio, tem consultas que se aplicam para determinados quinais, né? Para cada categoria de atividade, né? Então, por exemplo, empresas ali muitas vezes de serviço não tem se integra, empresas financeiras, então tem que ter esse tipo de avaliação, mas aqui dá uma visão bacana, tá? Situação legal, receita simples, se integra, CND, FGTS. Essa situação legal, boa parte das empresas fazem, mas fazem manualmente, entra no site ali do governo, busca, faz isso só uma vez, não tem um controle muito aprimorado, perde o comprovante, salva o comprovante na rede, depois não lembra mais. Então, algumas empresas fazem, mas ainda manual. Algumas outras já têm alguma coisinha mais automatizada. Parte de crédito, são poucas que fazem, não são todas. Tem algumas que fazem só para determinados fornecedores, né? E fazem muitas vezes só a pedido de algum gestor, né? Então, esse contrato eu acho importante, vamos rodar o crédito do fornecedor. Então, isso acaba não estando dentro da trilha. Eu recomendo que esteja, pelo menos para fornecedores mais estratégicos. Acho que consultar o Serasa e o Semprot já ajuda bastante, tá? Óbvio, quando a gente fala consultar crédito, não adianta você ver o crédito e acabou. Você tem que criar mecanismos para você analisar aquilo. Você vai avaliar pelo score, você vai ver o número de lançamentos no Serasa, a frente de faturamento da empresa. Você pode criar fórmulas durante esse processo para que você possa tomar decisões um pouco mais automatizadas e não depender tanto do analista, né? Vamos criar esse conjunto de fórmulas, porque como é normal também, principalmente em empresas médias e grandes, sempre vai ter algum apontamento de crédito, né? E aí você tem que analisar esse apontamento de crédito frente ao faturamento daquela organização. As infrações, então dá para procurar em processos trabalhistas, criminais, cíveis, dá para puxar isso
de boa parte dos TRFs, enfim, dos tribunais trabalhistas também. Societária, quem são os sócios, e aí você pode ver se são pessoas politicamente expostas, você pode também fazer o background check de cada um dos sócios, aí vai depender do tempo, da energia, do investimento que você quer realizar. Se tem grupos econômicos e quais são os riscos, porque muitas vezes você está fazendo negócio com uma empresa que está ok, mas está dentro de um grupo econômico que não está ok, tá? E a parte criminal é principalmente conectada aos sócios, ao CPF, tá? E aqui tem sanções que são poucas que avaliam, mas tem o portal de transparência, que é público, vocês podem acessar. O SEI, SENEP, né, que também são órgãos públicos, também estão conectados ao portal de transparência. E o FAQ e ONU, né, que são sanções do governo norte-americano, sanções da ONU, né? Poxa, será que eu não estou negociando com um terrorista, alguma coisa do tipo, um criminoso que foi sancionado, tá? Então, pessoal, se tiverem dúvidas, podem colocar aí dentro do chat, tá? A gente vai passar aqui depois e a gente vai responder, tá? Então, acho que aqui a gente já viu um pouquinho de quais consultas, o que tem que fazer, quais são as etapas, a importância de cada uma. Você não precisa começar tudo de uma forma só. Você pode começar de uma maneira pequena. Olha, eu vou começar com a situação legal, depois você vai expandindo. Poxa, Paulo, aqui na empresa a gente tem zero verba para investimento, eu vou montar um processo manual. Já é melhor do que não ter nada, tá? Você pode começar aos pouquinhos, ou também pode ir para um software, se isso ajudar vocês, tá? Aqui o score do fornecedor. Tem milhares de formas de calcular, tá? A gente já fez aí até o momento 250 projetos aqui na 4MDG e, cara, cada empresa adota um conceito diferente, nem todas têm score, mas cada uma adota com critérios diferentes e esses critérios podem variar também de acordo com a atividade do fornecedor, tá? Então aqui a gente traz uma sugestão, depois vocês podem usar como base para construir o modelo de vocês. O legal do conceito de score é que você pode ter o score envolvendo também a capacidade de entrega desse fornecedor, né? Ou você pode ter o score só conectado mesmo ao legal, fiscal, reputacional, tá? E vai dependendo do momento que você está. E você pode usar esse score, inclusive, para aprovar ou reprovar automaticamente fornecedores, né? Imagina assim, pô, você tem um score que vai de 0 a 10, e você pode tomar uma decisão interna aqui, qualquer fornecedor com menos de 5 não é aprovado. Ou para ser aprovado precisa da assinatura de um diretor. E aí vocês podem desenhar esses modelos dentro das organizações de vocês. Então, aqui calculando o score, né? Aqui são sugestões de pontos que vocês podem atribuir notas, tá? Qualidade dos produtos ou serviços oferecidos. Aí tem várias formas. Antes da contratação, você pode fazer benchmark e pegar isso e registrar. E depois da contratação, você pode fazer pesquisas lá para os, né, usuários de negócio que demandam aqueles produtos e serviços para que eles também pontuem sobre os fornecedores, tá? Aí também prazo de entrega também, vocês podem tanto fazer um benchmark como depois coletar periodicamente e as opiniões, tá? Preços também, e aí, conformidade, histórico de fornecimento, capacidade de produção, qualificação técnica, políticas de sustentabilidade e responsabilidade social e também hoje, muito importante, tá, pessoal? Não está aqui, mas não se esqueçam, políticas de segurança da informação. Com LGPD, dependendo do que você está lidando, que tipo de informação que você está transferindo, você também pode ter um risco sério, né? E mesmo que não seja envolvido com LGPD, imagina você está num relacionamento com o fornecedor, ele não tem segurança da informação e vaza, por exemplo, informações importantes para vocês, para sua empresa, para o mercado, né? Então aqui a gente fez uma simulação para vocês, empresa de fornecimento limitada, né? Aqui nesse nosso exemplo, ela fornece materiais de escritório e a gente criou o seguinte conceito de peso: qualidade, 30%, preço, 20%, prazo, né? Cumprimento de prazo, 25%, conformidade, 15%. Então isso aqui serve também para você até ter um critério de seleção. Então, às vezes você chega ali com dois fornecedores finalistas, você vai passar os dois pela homologação, para ver dos dois qual você vai escolher. Você pode fazer uma cesta como essa, tá? Poxa, Paulo, eu quero fazer a homologação, quero ter um score, mas só relacionado à parte mesmo de homologação. Então, você pode tirar os outros itens e pontuar tudo em normas, regulamentos, fiscal, trabalhista, e aí você vai criando seu sistema de pontos, tá?
Aí, por exemplo, aqui a gente faz de 1 a 5, né? Sendo 1 péssimo, 5 ótimo, e aí você pode fazer essa distribuição, como eu já expliquei lá atrás, por benchmark, por captura de dados, enfim. E aí, obviamente, você aplica os pesos que você definiu, então 4 vezes 30%. Isso aqui, né, a soma dos pesos tem que dar 100%. E aí, quando você faz a multiplicação de cada um desses itens, você vai ter o valor total, e aí você pode até ligar conceitos de aprovação ou reprovação automática dos fornecedores. Por exemplo, abaixo de 3 estaria reprovado automaticamente. É uma das opções que vocês podem trabalhar, tá? Eu não vou passar item por item, porque são os mesmos do slide anterior, e depois vocês podem fazer o download dessa apresentação. Ah, agora que a gente falou, pessoal, queria abrir aqui para dúvidas sobre o processo de homologação, sobre ESG, sobre as consultas. Manda ver, podem fazer as suas perguntas, a gente já responde. Aí eu vou passar o bastão para a Jéssica, tá? Enquanto isso, eu vou dar uma olhada aqui no chat, que já fizeram algumas perguntas. Para quem entrou no meio do chat, pessoal, coloquem o nome completo, e-mail e telefone, porque vai ter um sorteio de uma bolsa integral na nossa Academia de Governança de Dados, tá? Só quem tiver com o nome aqui, a gente vai colocar na lista para sortear. O sorteio ainda é hoje, no final aqui do processo. Então vamos lá. O Rodrigo, uma dúvida rápida, no final teremos algum comprovante de comparecimento? Sim, podemos fazer, tá? Eu não consigo soltar o comprovante hoje, mas, Rodrigo, o que eu vou te pedir, tá? Deixa aqui no chat, tá? O seu nome, telefone, e-mail, e eu vou pedir para a Juliana Simidamori depois te fazer um PDF de comprovante de comparecimento aqui do nosso evento, tá? Lembrando a todos que vai ficar gravado, depois a gente disponibiliza também nas nossas redes sociais. Então, aqui no chat, acho que já li todas as dúvidas, não devo ter passado nenhuma. Então, agora eu vou passar para a Jéssica, tá? Então, pessoal, o que a Jéssica vai mostrar para vocês? A gente desenhou uma esteira de homologação, tá? A gente chama de homologação express, uma homologação eficiente, mas ao mesmo tempo simples, acessível, tá? Então ela vai demonstrar como funciona, como as consultas são feitas automaticamente. Essa homologação tem muito mais foco na conformidade legal, fiscal, tá? Para vocês verem, a gente não aborda nessa homologação questões de entrega de prazo, a gente vai ficar muito mais no fiscal e certidões, mas para vocês verem como funciona, como que dá para implementar rápido. Esse nossa homologação express, você pode implementar em até 10 dias, então é bem rápido para implementar. E ela é legal porque ela é gratuita, tá? Então vocês podem conversar com o nosso time. Quem tiver interesse, deixa aqui no chat. A Juliana acabou de colocar o link. Então a gente não cobra nada de vocês. A gente cobra uma pequena tarifa do fornecedor que vai passar pela homologação. Então é bem bacana. A gente já tem aí clientes usando com bastante sucesso e é uma forma de você melhorar o processo da sua empresa sem ter custos adicionais, sendo bastante rápido, tá? A homologação express ela te entrega no final o relatório ali do fornecedor para você poder importar dentro do teu RP, tá? Para quem quer modelos mais avançados, eu quero uma homologação do meu layout, com minhas regras, com os meus cálculos, eu quero já uma homologação 100% integrada ao meu RP, ao meu portal de compras, a gente também tem esse modelo, é a homologação tradicional, tá? Hoje aqui a gente vai mostrar a homologação express, mas quem precisa de outras necessidades e precisa de workflows específicos para sua empresa, com seus campos, suas regras, a gente também tem a homologação tradicional, tá? Então quem tiver interesse, é só entrar em contato. Vou pedir aí para a Juliana colocar o telefone e o e-mail aí do nosso time comercial para que vocês possam colocar. Paulo, essa homologação tradicional contempla a realização? Sim, a gente faz Now Your Customer, tá? Completo, você tem mais de 600 fontes públicas. A gente acabou de implementar toda essa esteira para o Banco BMG. Então, a gente tem o Banco BMG, temos a corretora Limine, temos a Rendes, que é o braço financeiro da Randon. Então, a gente consegue ajudar na esteira completa de onboarding de clientes e fornecedores para o sistema bancário, tá? Com muitas validações.
A homologação tradicional, ela pode gerar contratos automaticamente, enviar para assinatura eletrônica, ela pode fazer reomologação automática de fornecedores e clientes, você desenha o fluxo da forma que você quiser, tá? Para quem não conhece o 4MDG, ele é uma solução low code, no code. Então, vocês podem receber o treinamento e vocês mesmos podem desenhar qualquer fluxo de cadastro. A gente já entrega todo o fluxo pronto para vocês. Tem integração com WhatsApp, controle de SLA, ele faz pessoa física, pessoa jurídica, dá para fazer pessoa estrangeira. Hoje o 4MDG já está rodando Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, vários países, tá? Então você pode rodar tanto no Brasil como em outros lugares. Você pode integrar com o governo da Argentina, com o governo de outros países, tá? Então tem muitas fontes para vocês usarem, tanto pessoa física, jurídica. A gente faz consultas também de CRM, de médico, de dentista, de advogados. Então tudo que vocês precisam, o software faz QSA, pelo QSA do sócio, ele pode fazer análise dos sócios de cada empresa, de grupo econômico, é bem completo ali a solução. Então, eu vou passar agora para a Jéssica. Jéssica, pode assumir aí, ligar a câmera, pode puxar a tela para ti, tá? Tá bom, Paulo. E aí ela vai apresentar para vocês a homologação express, que a gente consegue implementar em 10 dias, tá? Mas depois, se vocês quiserem, a Juliana já deixou aí nosso WhatsApp, nosso e-mail, para que vocês possam entrar em contato e a gente mostra para vocês tanto a express como a tradicional. A gente tem, pessoal, 600 fontes. A gente tem fonte pública, a gente tem fontes privadas, Serasa, Boa Vista, a gente tem parcerias com birôs de crédito, a gente pode integrar vários sistemas simultaneamente dentro da plataforma, tá? Agora eu vou passar aqui para a Jéssica mostrar, e no final da apresentação da Jéssica, a gente vai, é, a gente vai responder as outras dúvidas que estão surgindo, tá? Perfeito, Paulo. Vocês já estão vendo minha tela aí? Então me ajuda, que eu não estou vendo mais vocês. Caso vocês tenham dúvida, vão colocando no chat aí. Paulo, você fica à minha vontade se você quiser ir complementando ao longo aqui da minha apresentação, tá? Antes de eu começar o processo, eu vou falar um pouquinho como que funciona a homologação, tá? Então, ela funciona em 3 partes, onde eu, com o meu acesso da 4MDG, vou disparar um convite para um fornecedor, eu vou mostrar esse convite do fornecedor, vou entrar com o login do fornecedor, vou preencher as questões e perguntas e questionário de compliance e tudo mais, como se eu fosse o fornecedor, e depois eu volto para o meu acesso interno para fazer as aprovações finais, tá bom? Então, eu vou iniciar aqui o meu cadastro, eu já separei um CNPJ aqui, que eu vou fazer a simulação, para ficar mais fácil. Então, eu vou aqui no meu Homologação Express e vou iniciar um cadastro individual para que meu fornecedor receba ali o convite para que ele entre na 4MDG e faça o resto do preenchimento, tá bom? Então, o fluxo interno, a gente chama aqui, que é o portal interno, ele é desenhado em 10 etapas e depois eu vou mostrar ali o fluxo do parceiro, ele é desenhado em mais etapas, tá bom? Então, o primeiro ponto aqui, eu vou colocar um CNPJ, a gente também consegue deixar aqui que ele faça 100 pontos, 100 caracteres, tá bom? Vou colocar um e-mail, então eu vou simular aqui com o meu e-mail pessoal, que eu quero mostrar para vocês o convite. Como o Paulo falou, o nosso foco aqui é fornecedor, mas ele também abrange aqui clientes. Eu vou escolher o processo estratégico, porque eu quero mostrar para vocês o processo mais completo que a gente tem, mas eu poderia escolher o padrão e ele é mais reduzido, com menos consultas, e mais fácil, tá bom? Aqui eu vou colocar o valor da contratação, a empresa que eu vou, alguns outros campinhos, tá? Não vou ficar em todos os campos aqui. A forma de pagamento e a organização de compras, tá bom? Aqui embaixo tem mais umas informações adicionais do motivo que eu estou querendo contratar esse fornecedor, qual é o prazo de vigência e quais as áreas que eu vou internamente precisar que passe, tá? Por exemplo, vou fazer um fornecedor de R$ 1 milhão, eu preciso que as 3 áreas aprovem. Mas se eu for fazer de um fornecedor de parafuso, às vezes só o time de compliance precisa analisar, tá bom? Então, vou dar salvar na primeira etapa. A segunda etapa eu já startei aqui, através do CNPJ que eu coloquei na primeira etapa, essa busca em tempo real lá na Receita. E ele vai me trazer aqui na tela, além do comprovante, todos os campos
que eu preciso fazer a minha primeira análise do CNPJ, tá bom? Então, ele vai trazer aqui a razão social, a abertura, o QNAI primário, o QNAI secundário, o valor de capital, todas as informações que eu tenho lá na receita, a natureza, quais são o meu quadro, os meus quadros de sócio, qual é a situação que ele tem, e assim por diante. Aqui embaixo ele traz o link da receita que vai ficar todo o tempo salvo aqui dentro do meu cadastro, tá bom? Fiz minha primeira análise, entendo que meu fornecedor está apto para começar a minha homologação, eu vou salvar a etapa e a partir desse momento eu estou enviando ao fornecedor um login, senha e um convite para que ele entre na 4MDG e faça o processo, tá bom? Aqui ele vai trazer uma mensagem para a gente pedindo que todo o processo eu aguarde, como eu estou internamente, que o fornecedor entre e faça o processo. Perfeito? Eu vou deslogar aqui e vou também compartilhar com vocês o e-mail que o fornecedor vai receber. Primeiro e-mail, ele vai receber o link de acesso, qual é o usuário e qual é a senha, tá? E o segundo, eu vou mandar um passo a passo para que ele entenda como é feito aqui o meu procedimento lá no meu portal, tá? Então, aqui tem 5 passos, sim, super fácil, e ele vai lá entrar e vai cadastrar. Eu vou voltar aqui, eu vou pegar a senha aqui, que eu vou entrar pelo meu acesso como se eu fosse meu fornecedor, tá? Então, digitando aqui, vou colar minha senha e vou entrar. Observe que o meu acesso ele já está todo alterado, meu fornecedor ele só vai com o perfil entrar apenas no cadastro dele e aí eu vou continuar o meu cadastro a partir do convite que eu fiz para ele. Vou abrir aqui e como eu falei, o meu fluxo interno é desenvolvido por 12 etapas, aqui são 22. Então, a gente vai passar por uma série de consultas, uma série de análise do balanço, algum questionário do compliance, e no final, eu finalizo aqui o meu cadastro. Tá? Então, a primeira etapa é o código de conduta, a gente popula aqui de forma automática o código de conduta, o meu fornecedor ele vai clicar, ele faz o download, ele lê o código de conduta, e ele vai aceitar que ele está de acordo com o código de conduta. A partir disso, na parte de baixo, eu vou escolher a forma que eu vou realizar o pagamento. Como o Paulo falou no começo, quem faz o pagamento da homologação é o nosso fornecedor, tá bom? Então, eu posso escolher aqui entre boleto bancário ou cartão de crédito, débito ou Pix. Nessa simulação, eu vou fazer no boleto bancário. E aqui embaixo eu coloco o e-mail que eu quero receber essa nota aqui, perfeito? A partir disso, vou salvar e na etapa 3 já vai ser gerado aqui o meu link de pagamento, porque eu optei por fazer por por boleto bancário. Tá bom? Aqui vai aparecer algumas informações e o valor aqui de pagamento. Claro que aqui, pessoal, eu estou simulando, tá? Então, eu coloquei um boleto aqui fictício, mas imagine aqui que fosse um boleto que eu deveria se pagar, tá bom? A partir desse momento, quando eu faço o pagamento, a partir que o meu sistema deu como pago, esse campo aqui automaticamente ele vira como pago e o meu fornecedor vai receber um e-mail que o pagamento dele foi continuado e ele pode seguir ali com as etapas de consulta, tá bom? Então eu vou salvar aqui e a gente vai startar as minhas consultas automáticas. Vai aparecer uma mensagem na tela, porque eu vou pedir para o fornecedor aqui aguardar algum tempinho, porque eu estou realizando todas as consultas de uma forma única. Então, eu estou indo ver a certidão de federal, FGTS, cartório, débitos trabalhista, SEI, CNP, trabalho escravo, e vou parar aqui apenas na etapa 14, onde eu vou pedir para o meu fornecedor complementar o cadastro para que a gente possa continuar aqui o processo. Enquanto eu estou aguardando aqui, eu vou mostrar para vocês aqui como que é mais ou menos o e-mail. Eu falei mais ou menos que isso aqui é configurado, tá? Então, quando o fornecedor realizou o pagamento, a plataforma identificou que foi confirmado, ele vai receber um e-mail avisando que o pagamento dele está ok, que ele pode continuar com o processo, tá bom?
Vou voltar aqui, vamos ver se ele já... Vou dar um atualizar aqui. Ainda não foi, vamos esperar mais um pouquinho para que ele possa fazer todas as consultas. Vou aproveitar, vou tomar um golinho de água aqui. Agora sim. Então, fez todas essas consultas. Enquanto eu mostrei o e-mail para vocês, ele já fez aqui todas as consultas e já liberou para que eu possa continuar a minha etapa aqui, etapa 14, que é onde eu vou colocar mais algumas informações. Mas antes eu queria mostrar para vocês, caso eu entenda que nesse momento eu quero ver qual foi o resultado das minhas consultas, eu posso, através do meu mais detalhes, entrar aqui, eu quero ver como que está a minha certidão federal. E aqui eu consigo ver exatamente todos os campos e todas as informações que está lá na minha certidão. Se eu clico aqui, eu consigo fazer o download, tá, do meu comprovante. Posso fazer isso para todas as consultas de forma simples. É só clicar aqui e ele vai me mostrando todas as consultas, tá bom? Mas voltando aqui para a gente ganhar rapidez, os próximos campinhos aqui eu vou preencher também. Então, eu vou anexar aqui o contrato social. Então, vou colocar um aqui. Aqui eu vou entrar com o quadro societário, tá? Então, se eu tiver vários sócios, eu vou adicionando aqui todos que eu tenho e o sistema automaticamente faz a soma da participação. A soma deles tem que ser 100%. Tá bom? Então, eu vou adicionar um aqui. Vou colocar só o meu, como se eu fosse a única sócia aqui, e vou colocar 100% do quadro societário. Vou salvar. E vou continuar. O sistema também aqui traz algumas leis, tá? Essa aqui a gente vai trazer a lei de terceirização. Então, se eu clico aqui, ele vai fazer o download da lei e ele pode ali ler. E também ele vai dar ciência que ele está de acordo com essa lei. Aqui embaixo eu vou colocar as quantidades de funcionários CLT que eu tenho e vou informar que eu estou de acordo e concordo com todos os termos. Tá bom? Prosseguindo aqui, eu vou para a próxima etapa, que é a etapa da pessoa politicamente exposta. O que o sistema ele faz aqui, tá? Ele vai pegar todos os sócios que eu coloquei nesse quadrinho e vai fazer essa consulta para ver se algum sócio tem algum problema politicamente aqui exposto, tá bom? Ele vai trazer uma mensagem aqui. Aqui vai trazer o meu CNPJ e que nada consta nele, perfeito? Então, da mesma lógica, se eu tivesse colocado mais sócios, aqui também traria os outros sócios também. Seguindo isso, eu também vou colocar que eu estou de acordo com isso e vou para o minha próxima etapa, que eu estou me referindo ao trabalho infantil, tá? Aqui não tem nenhuma pesquisa, nenhuma consulta pública, mas eu mostro para ele e peço que ele leia o texto e que ele declare que ele não tem nenhuma criança ali trabalhando na empresa dele. Então, ele vai dar um aceite que ele está de acordo com o trabalho infantil aqui, tá bom? Próxima etapa, ela é uma etapa um pouco mais complexa, porque eu vou começar aqui a popular as informações do balanço patrimonial, tá? Então, eu vou trazer aqui ativo, passivo, ativo, liquidez e todos os itens que a gente entende, tá? Que se faz necessário para um balanço patrimonial. Então, claro, só para contextualizar, eu trouxe só de um ano aqui, tá? Para a gente ganhar rapidez na explicação, mas eu posso configurar aqui até 3 anos. Então, pode ser 2023, 2022 e 2024 e assim por diante, tá bom? Eu vou preencher tudo sobre ativo circulante. Então, eu vou vir aqui e vou adicionar aqui as minhas aplicações. Aqui, pessoal, eu estou colocando valores fictícios, tá? É só uma demonstração, não tem nada de valores reais aqui, mas basicamente eu vou preencher todas as caixinhas do meu ativo circulante. Vou salvar. Na parte de baixo eu vou preencher, eu já deixei preenchido aqui para ficar legal para vocês, tudo que é referente ao ativo não circulante, tudo que é ativo permanente,
todo o meu passivo circulante, passivo não circulante, patrimônio líquido. E aí eu vou encerrar a minha etapa de balanço patrimonial. O importante aqui é que o sistema, quando eu salvar, ele vai fazer uma somatória para mim. Então, ele vai somar tudo que eu coloquei aqui e vai me trazer de forma rápida e fácil aqui, para que eu não preciso perder o tempo aqui em fazer cálculos manuais que é passivo de erro. Então, o meu sistema já vai fazer isso aqui e eu também vou conseguir verificar através da lupa os valores que ele somou. Eu vou salvar a etapa aqui. Ele vai para a minha etapa do DRE, que é basicamente igual ao balanço patrimonial, porém eu tenho outros indicadores, tá? Aqui na lupinha, se eu olhar o balanço patrimonial, ele já fez a conta. Então, ele pegou tudo de ativo e somou, tudo de passivo e somou, tudo de não circulante, circulante, e já fez a soma aqui para a gente, tá bom? Do meu DRE, basicamente a mesma coisa, só que eu vou partir aqui do pressuposto de colocar lucro bruto, despesas operacionais, lucro operacional, resultado antes do IR, lucros antes da receita, lucro do líquido do exercício, por fim, um índice de análise do resultado, tá? Então, da mesma lógica que eu fiz na etapa anterior, eu vou aqui para o ano de 2024, porque eu só quero ver o ano de 2024, preencher também todos os meus valores aqui. Tá bom? Feito isso, validei. Ele também vai, ao final da etapa, somar todos os meus itens aqui. Eu vou salvar e vou para a minha etapa de compliance. A etapa de compliance tem todo um questionário bacana aqui. Eu vou mostrar para vocês todas as vertentes que a gente tem. E no final do processo eu gero um PDF com as respostas para que a pessoa que vai aprovar esse item de compliance ela faça de uma forma mais fácil, tá bom? Então, os primeiros pontos aqui do time de compliance, eu vou entrar aqui com o meu representante legal, o CNPJ, e vou anexar aqui também uma procuração. Depois eu vou começar aqui com algumas informações sobre a participação societária e gestão da empresa. Aqui é um ponto legal. Se eu colocar assim, alguns outros campos ele abre em tela para eu ir complementando minhas perguntas, tá? Vou colocar aqui não para facilitar. Eu também vou fazer alguns preenchimentos de relacionamentos de agente público, algumas questões de ética e integridade, algumas questões de operacionais e reputacionais. Também vou olhar se os acionistas, vou fazer relacionamento com órgãos públicos, conflito de interesse, e o final aqui é conflito de interesse. Cada pergunta que eu vou colocando aqui pode ou não abrir outras perguntas para ele ir preenchendo ou anexando aqui documentos, tá bom? Feito o preenchimento, eu vou entrar aqui na parte de LGPD, onde eu populo o código de LGPD da empresa. Também, muito parecido com o meu código de conduta, eu peço que o fornecedor faça o download e coloque se ele está de acordo ou não com o meu código aqui de privacidade. Perfeito? Vamos simular aqui. Se eu fizer o download, vou ler e vou colocar que eu li e aceito seguir com a homologação. Partindo aqui para a próxima etapa de sustentabilidade e SSA. Tá? Aqui é legal que também eu posso colocar um item e eu também posso anexar vários anexos de questão aqui de segurança, de certidões e outros documentos que façam a pena e que eu preciso analisar aqui dentro dessa etapa. Então, eu vou colocar que eu li e aceitei. E aqui eu vou simular que eu vou anexar um documento, tá? Então, vamos supor que eu anexei o documento 1. E para esse fornecedor, apenas o documento 1 eu preciso anexar. Caso eu precise anexar mais, eu posso anexar quantos documentos eu quero. E esse documento ele vai para o meu time interno, responsável por essa análise, analisar o documento, tá? E por último, na última parte aqui da conclusão da homologação pelo parceiro, tá? Eu vou pedir mais alguns dados importantes para ele.
Primeiro ponto, dados bancários, tá? Como ele é meu fornecedor, eu preciso saber como eu vou fazer o pagamento para ele no futuro, tá? Então, a gente disponibiliza aqui também 3 formas de pagamento. Se ele quiser depósito bancário, abre as informações de depósito bancário, boleto ou Pix. Eu vou escolher Pix aqui. Então, por exemplo, vou colocar a minha chave Pix aqui e vou salvar. Então, a partir do momento que esse fornecedor for homologado, essa é a minha forma de pagamento que eu vou fazer. Aqui embaixo eu vou anexar dados de contatos, tá? Posso também anexar mais de um. Eu deixei aqui um pré-preenchido, então, como se eu fosse do time do comercial, mas existem algumas outras opções que eu posso colocar aqui. Eu vou colocar meu e-mail, meu nome, meu celular. E um campo opcional, se ele quiser ou não, colocar um telefone fixo, tá bom? Vou salvar aqui também. E chegou aqui ao fim do processo pelo fornecedor. Então, eu coloco aqui, olá, fornecedor, peço que ele aguarde que estaremos passando por uma análise interna e em breve a gente retorna para ele se o processo foi homologado ou se por alguma razão ele não vai seguir no processo, tá bom? Ele vai colocar aqui, concordo. Ele também consegue olhar de uma forma mais macro. Pegamos alguns campos importantes de cada consulta e colocamos aqui, então ele consegue bater o olho e validar. Se ele quiser, ele consegue também fazer o download do questionário de compliance. Então, o que a gente faz? Eu pego todas as respostas que ele colocou, faço isso de forma de PDF, podendo também fazer o download dos documentos que ele anexou nas etapas. Então, só mostrando aqui rapidinho, eu fiz o download da minuta, ele vai abrir a minuta aqui. Vamos voltando aqui. Feito isso, ele vai salvar a última etapa e ele vai aguardar um e-mail automático que quando ele for finalizada a homologação, ele vai receber que está aprovado e ele está homologado de fato na empresa, tá bom? Então eu vou deslogar aqui como fornecedor e vou voltar como se eu fosse terminar a minha análise interna aqui do processo. Então eu vou voltar aqui. Vou continuar aqui minha análise desse fornecedor. Então, vou entrar aqui no editar. E o responsável da aprovação do compliance ele vai receber um e-mail onde o cadastro do fornecedor foi finalizado e eu preciso conduzir. Então, o que a gente traz aqui para o nosso aprovador do compliance? Ele vai receber o contrato social que o fornecedor anexou e também o link do compliance, onde ele vai analisar todo o questionário. Fez isso, analisou, ele vai colocar que ele quer aprovar esse fornecedor, vai salvar a etapa e vai aprovar. A partir desse momento, a gente dispara um e-mail para o responsável de LGPD, ele também tem um cadastro à espera dele para que ele analise. Ele vai entrar na 4DG, ele vai analisar as informações importantes para ele. Por exemplo, ele está de acordo com o nosso código de conduta. Perfeito, esse fornecedor está apto para continuar no processo. Vou salvar e vou também disparar aqui um e-mail para o meu responsável da sustentabilidade, para que ele entre na plataforma e ele analise o que ele tem que analisar. Muitas vezes a gente vai trazer todos os documentos que o próprio fornecedor anexou para trazer aqui dentro. Analisei, também vou aqui aprovar o processo. Feito isso, de novo, eu vou disparar um outro e-mail para quem é o responsável pela análise das consultas e dados do parceiro que ele entre na 4MDG. Ele vai analisar a forma de pagamento, o meu contato, todas as partes das consultas. Se eu quiser, eu posso também fazer um download também aqui do link do compliance, mas eu analisei e eu entendi que está salvo a minha etapa. E por último, eu aciono aqui a questão financeira para que ele entre na 4MDG e, através de uma análise patrimonial, ele vai seguir ou não com esse cadastro. E aqui entra aquelas contas que o Paulo falou no começo. Eu pego todos os valores que ele preencheu lá no portal externo, faço uns cálculos e atributo aqui um conceito para ele, para que o meu aprovador do financeiro ganhe agilidade, bater do olho e consiga dizer que esse fornecedor está apto ou não para chegar
para continuar no processo, tá? Então, facilmente aqui eu consigo olhar, eu vou dizer aqui que ele está aprovado e ele vai salvar aqui. E eu tenho a última aprovação antes de eu gerar um arquivo em Excel, para que, se eu quiser, eu possa fazer um upload dentro do meu sistema e esse fornecedor seja criado no meu sistema, tá bom? Aqui eu vou trazer as últimas contas, então eu faço uma dependência financeira, eu pego basicamente o valor do contrato que eu coloquei na etapa 1 e vejo a receita desse fornecedor. E eu faço uma conta e eu posso dizer aqui que esse fornecedor acima de 60, ele é muito dependente. Então, ele pode ter um problema aqui de pagamento, caso ele não consiga ter uma receita melhor. Então, ele é um fornecedor um pouco dependente aqui da receita. Tá bom? Vou trazer as respostas do time de compliance, de LGPD. E, como última pessoa, eu vou recomendar esse fornecedor. Vou salvar aqui. A partir do momento que eu salvei, eu estou gerando um arquivo em Excel com todas as informações ali que foi preenchido ao longo do meu processo, tá? Então, eu vou mostrar aqui rapidinho. Eu trago aqui todos os campos e eu posso facilmente fazer uma carga do meu sistema e criar esse fornecedor dentro do meu sistema. Perfeito? Feito isso, eu salvei o meu último processo, ele está finalizado e eu devolvo para o fornecedor que ele teve a homologação concluída com sucesso. Significa que esse fornecedor ele está apto para seguir aqui dentro da 4MDG, tá? Então, Paulo, acho que é isso que eu quis mostrar um pouquinho. Esse é um fluxo pré-definido, tá? Como você falou no começo, a gente tem outras opções onde a gente consegue criar o próprio consultas ou colocar outros tipos de análise, tá? Mas acho que eu mostrei o que eu queria aqui. Vamos aí para as perguntas, tá? E te devolvo aí a tela, caso você precise. Obrigado, Jéssica. Acho que foi bastante ilustrativo, né, pessoal? A gente teve que consolidar por causa do tempo, tá? Quando vocês viram que ele pulou para a etapa, acho que 14, né? Ele fez todas aquelas consultas, que foram, acho que umas 10 consultas diferentes em tempo real, tá, pessoal? Isso é importante. Vou explicar aqui o que é o tempo real. Enquanto a Jéssica estava conversando com vocês, o software foi em cada um dos sites do governo, quebrou o CAPTCHA, trouxe a informação para cá. Então, o que vocês veem ali no 4MDG é tempo real, tá? Então, não é banco de dados. Ele foi lá no site do governo e puxou a informação. Em cada uma daquelas etapas, ele traz o resultado. Ó, certidão emitida com sucesso, e óbvio, se tiver qualquer erro numa daquelas consultas, não trouxer a informação, ou, por exemplo, um CNPJ baixado, um problema não se integra, o software vai alertar, e aí você não segue com a homologação, tá? Mas cada uma das etapas fica registradas, depois você consegue ver nos relatórios, você consegue exportar para o Excel, tá? Aqui ela mostrou para vocês a homologação express. Tá? Homologação Express a gente consegue implementar em 10 dias com esses workflows pré-definidos, tá? Bem rápida a implementação. Vai com vídeo de treinamento, né? Vai com wizard, que são os assistentes para o fornecedor aprender, tá? A gente faz todo o setup para vocês, aí vocês recebem a planilha para importar no ERP de vocês, e aí o fornecedor paga uma pequena tarifa, né, para poder usar a plataforma. A gente tem dois modelos. A Jéssica mostrou um modelo estratégico, que é uma homologação maior, com mais etapas, e tem a homologação padrão, que é um pouquinho menor. É você, contratante, que escolhe se o fornecedor vai na padrão ou na estratégica. Ah, eu quero que todos os meus fornecedores vão na padrão. Ok. Eu quero que metade vá nessa, metade na outra. Você escolhe, o critério é seu. Na hora que você for mandar o convite, você escolhe que tipo de homologação aquele fornecedor tem que fazer, tá? E a padrão ela é mais resumida, mais rápida, tá? Até análise de crédito o software faz e traz para vocês, tá? Então, a homologação express é para uma implementação rápida, custo zero e uma pequena tarifa ali do fornecedor. Porém, pode ser que sua empresa precise de outras coisas. Ah, Paulo, minha empresa precisa de outras consultas, minha empresa precisa de outras regras, minha empresa tem um outro workflow. Não tem problema nenhum, tá? Se sua empresa precisa de outras regras, outras funcionalidades, é só vocês irem para o modelo tradicional.
Homologação tradicional já não cobramos do fornecedor e você paga uma pequena assinatura mensal. E aí você tem toda a funcionalidade, tá? Para quem não conhece o 4MDG, o 4MDG é uma plataforma no code. Então você pode desenhar campo, tela, regra, tudo sem programação. Todas essas telas e cálculos foram desenhados sem programação, simplesmente desenhando na tela e colocando as regras de negócio para cada campo, tá? No modelo tradicional, a gente faz a implementação para vocês, a gente mapeia todo o fluxo de vocês, documenta o fluxo, cria todos os cenários no 4MDG, libera acesso ao Big Data, vocês vão ter o Kibana, que é tipo um primo do Power BI, para fazer todos os relatórios, vocês vão ter jobs de revalidação periódica, que vocês escolhem o período, vocês podem contratar serviços de análise de crédito, geração de contrato, integração com assinatura eletrônica, e a gente também já integra com o RP de vocês. A Express é mais simples, é para ser rápida mesmo, é para quem não tem nada e quer começar porque está com medo de ter algum problema com o fornecedor, tá? Você pode começar com o Express e lá na frente e lá na frente você vai e muda para o tradicional se você quiser, tá? Não tem problema nenhum. Óbvio, a tradicional tem todo esse levantamento de requisito, é um projeto um pouco mais longo, tá? Mas a gente também não cobra setup, tá? Na tradicional não tem cobrança de setup, você paga só a assinatura mensal, mas você vai escolher os campos, as regras, as telas, as consultas, é tudo você que escolhe na tradicional. Na Express você não paga nada, a implementação é em 10 dias, mas não tem integração com o RP e quem paga a tarifa é o fornecedor. Então tem dois modelos para você escolher o que é o melhor para sua empresa. Então, pessoal, terminei aqui, vamos para o sorteio, que a galera deve estar animada. Ju, posso seguir aqui com o sorteio? Vou compartilhar aqui a tela para a gente fazer o sorteio. Então vamos ver aí se todo o pessoal colocou os nomes aí. Ó, temos 16 participantes aqui no sorteio. Então vou pegar aqui a ferramenta de sorteio online para a gente poder fazer aqui, né? Vou colocar aqui o sorteio de números, né? Isso aqui, ó, sorteio de números. Aê! Então, entre um número, vamos ver quais são os números que a gente tem aqui. É do número 2 ao número 17. É isso, né, Juliana? Se eu tiver Isso alguma coisa mesmo. aqui, então vamos colocar para sortear entre o número 2 e tal. Então, vamos compartilhar aqui a tela para mostrar para o pessoal. Vou compartilhar aqui, né, para a gente ter um sorteio bem bacana. Então, pessoal, aqui, ó, tá? Tem o controle de sorteio, a gente foi colocando todos os nomes aqui, tá? O que vale é esse número aqui, tá, pessoal? Da coluna D, né? Várias vezes eu me confundi, né? Teve uma vez num webinar antigo que eu me confundi, eu tive que dar todos os prêmios em dobro. Foi um mau prejuízo, né? Mas, enfim, dessa vez eu vou acertar aqui o número. Então, eu vou sortear um número e aí eu já trago o nome. É um sorteio de 100% e dois sorteios de 50%. Então, vamos lá. Primeiro eu vou sortear uma de 50%, tá? 50%. Então, vou sortear aqui os números dos 2 ao 17. É isso mesmo. Então, vamos lá. Sortear o número 17. Então, 17 ganhou 50% aqui. Vou colocar aqui do lado, 50%. E vou pintar aqui, né? Acho que dá para pintar aqui de amarelinho. Deixa eu dispensar isso aqui. Pronto. Aqui, pronto. Um amarelinho. Pronto. Agora eu vou sortear outro, né? Outro número. Vamos lá sortear de novo. Número 6. Então ganhou também 50%. Então vamos pegar aqui o número 6. Está aqui 50%. Então, Daniela, parabéns aí por ganhar. A Amanda Isabela Santos ganhou desconto de 50%. E a Daniela Valek também 50%. Vou pintar aqui de amarelinho para a gente ter aqui. Então, agora, pessoal, o sorteio mais importante de todos, o sorteio do 100% bolsa integral da MDM Academy. Vou mostrar para vocês aqui a MDM Academy antes desse sorteio, tá? MDM Academy, pessoal, é online, aulas gravadas, aulas ao vivo, é jornada completa de governança de dados do iniciante ao especialista. Então você tem desde a introdução, definição, governança de dados, tecnologia, risco e compliance. Você quer aprender sobre risco? Olha aqui, você clica aqui no módulo, você vai ter todas as aulas. O que é risco? Tipos de riscos, análise de risco, privacidade de dados, auditoria de dados, contrato de dados, compliance, regulamentação global e local, ESG, conscientização, homologação de parceiros,
tá? Todas aulas aqui, todas com materiais adicionais para você fazer download. Toda aula que você faz, você tem uma prova. No final, você tem uma prova do módulo. Depois, você pode tirar a certificação da 4MDG também. Você ganha certificado de conclusão. E lá na frente também vai ter a opção de fazer certificação de proficiência, tá? Então, vocês vão ter tudo aqui na plataforma, tá? Qualidade dos dados, padronização. Paulo, eu sempre quis aprender a padronizar material. Aqui você vai ter todas as aulas, mais materiais para vocês poderem fazer todo esse conteúdo, tá? Vocês vão aprender a implementar um software na prática. A gente dá acesso para vocês, vocês vão ganhar um acesso gratuito ao 4MDG. Vocês vão poder aprender, desenhar fluxo, fazer homologação de fornecedor. Então, vocês vão ganhar acesso e vão ter todas as aulas aqui para aprender a usar um software de MDM, tá? E aí vocês têm lógica em MDM. Paulo, eu sou muito ruim de matemática. A gente vai ensinar a fórmula avançada no Excel, lógica matemática, operador lógico, operador relacional, SQL, tá? Usando operador com SQL, tudo vocês aprendem aqui. Paulo, eu gostaria de aprender Python. Todo mundo fala de Python. A gente ensina Python para analistas. Então, você vai ter aula de Python, o que é uma variável, estrutura, laço. Tem aula ao vivo de Python com o professor programando ao vivo e vocês acompanhando, tá? Tudo aqui dentro, tá? Mas sempre aplicado para o negócio, tá? Curso de SAP, a parte de dados mestres, básico, enfim, tá? Curso de migração de dados. Paulo, eu vou implementar um SAP, como que eu faço a migração de dados? Tem aqui. Tem todas as palestras do Amigos do Cadastro. Então, vocês vão tendo aqui, todo mês a gente vai colocando novos conteúdos, tá? E aqui nas Masterclass são as aulas ao vivo, e elas ficam gravadas aqui. Então, tem aula de Python, aula de saneamento, aula de carreira com dados. Então, tudo aqui, os vídeos para vocês assistirem, vídeos curtos, direto ao ponto. Então, você pode fazer uma aula hoje, uma aula amanhã, no horário que você quiser. Participa da aula ao vivo. Paulo, perdi a aula ao vivo, não tem problema, entra aqui depois, a aula gravada está aqui dentro, tá? Então, a academia é bem legal, tá, pessoal? Para vocês conhecerem. E para quem quiser conhecer um pouquinho mais aqui da academia, vou mostrar aqui para vocês. Tem a nossa landing page aqui, tá? Então, aqui na landing page explica tudo sobre a academia. E aí, para quem que é academia? Para analista de supply chain e logística, comprador, gerente de operação, analista de cadastro. A gente explica tudo da academia aqui, todos os módulos estão detalhados aqui.